Oi, eu sou Carla Brasileiro, mãe, psicóloga e mulher em travessia. Esse é um espaço de escuta, afeto e coragem. Coragem para falar das nossas dores, das nossas histórias, dos nossos sonhos, de coisas que ficam ali, guardadas, em silêncio. E por que mar adentro? O mar, assim como nós mulheres, somos feitas de ciclos, de maré alta, maré baixa. Tem hora que estamos calmos, tem horas que estamos mais revoltas. E eu queria criar um espaço para que mulheres pudessem ser escutadas e se escutar. Porque muitas vezes a gente, durante a rotina do dia a dia, a gente não para se ouvir. E aqui, perto do mar, ouvindo as ondas, com o pé na areia, eu consigo me conectar com a natureza, me conectar comigo. E esse podcast foi criado para que a gente possa falar das nossas vulnerabilidades, das nossas dores, dos nossos desejos. E assim como eu acredito que tantas mulheres desejam descobrir, às vezes, qual é o segredo de equilibrar tantos papéis. E, na verdade, eu entendi que não é equilibrar, é equalizar. Porque não vai ter como a gente ser mãe, mulher, trabalhar fora e deixar tudo muito certinho, tudo muito equilibrado. Vai ter momentos que a mulher vai estar em evidência, outros a mãe vai estar como prioridade e outros a carreira, a profissão. E o grande mistério, talvez, o grande desafio é a gente buscar isso, equalizar esses papéis. Eu acreditava que ser vulnerável era ser fraca. E com 30 anos eu me tornei mãe. E foi a melhor coisa da minha vida. Foi um divisor de águas. Porque Rodrigo trouxe uma pessoa que não existia, que era essa mãe que queria dar o amor que eu não tive, do fato, não que meus pais não me amavam, mas faltava contato, presença. Meu pai sempre trabalhou muito, 12 horas por dia. Meu pai é barbeiro, minha mãe dona de casa. Mas eu sentia a falta do afeto, do contato, da palavra, da frase, eu te amo. E quando o Rodrigo nasceu, eu sabia que eu queria dar a ele tudo isso. E eu digo isso a ele todos os dias. Meu filho, eu te amo. Você é importante para mim. A gente se beija, se abraça. E diz. E a psicologia surgiu depois da maternidade. E hoje eu vejo que ela surgiu na hora certa. Não tinha momento melhor para eu me tornar psicóloga. Eu esperei 9 anos para entrar na faculdade de psicologia. E eu lembro como hoje, era 2020, um pouquinho antes da pandemia. E lógico, a gente não sabia o que estava por vir. Eu me matriculei e eu saí chorando, porque era um sonho que eu estava aguardando por 9 anos. Então, só quem espera muito por algo sabe que aquilo tem um gostinho diferente. Eu lembro que foi tão emocionante o dia que eu me matriculei na faculdade, um pouquinho antes da pandemia. Eu saí de lá chorando e liguei para uma amiga dizendo: eu me matriculei, eu vou fazer psicologia. O meu sonho vai se concretizar.
No primeiro semestre da faculdade, no primeiro mês, veio a pandemia e tudo mudou. Mas o que parecia ser uma tragédia, e foi, né, em termos de pandemia, foi algo que me proporcionou ser mãe e estudar ao mesmo tempo. Porque durante 2 anos eu estava ali com meu filho, ao lado dele, né, à noite, estudando e sendo mãe. Eu venho de uma família, de que eu sou a filha mais velha, e meus pais sempre reforçaram algo que hoje eu entendo que se tornou uma crença muito forte para mim, de que, tá vendo, ela é uma boa aluna, tira notas boas. E eu associei que ser amada era ter um bom desempenho, era ter notas boas, era ser uma boa filha, comportada. Eu sempre fui uma criança velha, sabe, aquela criança responsável? E eu cresci acreditando que eu precisava ser essa adulta, que dava conta, que tirava notas 10. E até o penúltimo semestre da faculdade, eu fui essa aluna que queria tirar nota 10. E depois que eu comecei a fazer terapia e comecei a fazer psicologia, eu entendi que o meu valor não estava na minha nota. Eu estava tão preocupada em ser uma mãe que dava conta de tudo, que às vezes eu me esquecia de dar conta dessa conexão, desse afeto. Eu entendi que eu precisava de colo, que eu precisava ser acolhida, que eu precisava ser e me sentir amada. E a maternidade me transformou. Eu consegui sair de uma dureza, de uma fortaleza, para ser uma mãe, uma mulher, que eu ainda estou em construção, né? Mais leve. E eu sempre quis ser essa mãe que se conecta, que abraça, que diz que ama. E eu acho que eu estou conseguindo ser. O eu te amo sai de uma forma muito fácil, leve e profunda para o meu filho. Todos os dias eu digo o quanto eu amo ele. E esse espaço eu criei para que outras mulheres que se veem tão fortes como eu, que precisam vestir uma armadura, possam se despir, possam relaxar, possam se entregar e mergulhar em algo que é delas também. Depois que eu li esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, eu entendi que ser forte é ser vulnerável e não o contrário. Eu acreditava que se eu pedisse ajuda, eu estaria sendo fraca. Se eu não desse conta 100% de tudo, da casa, do filho, do trabalho, eu não estava sendo boa o suficiente. Foi quando eu tive uma virada de chave. Quando eu entendi que eu não precisava ser forte o tempo inteiro. Porque eu acreditava que se eu pedisse ajuda, eu estava sendo fraca. Eu acreditava que eu precisava ser e dar conta de tudo. Da casa, do filho, do trabalho. E aí eu percebi que eu só estava me sentindo mais e mais cansada. Era um cansaço físico, era um cansaço mental. E eu entendi que não, ser forte é ser vulnerável. E estar aqui hoje, falando da minha história, me conectando com outras pessoas, me colocando vulnerável para julgamentos, para críticas, isso é ser forte. Isso é ser autêntica. E eu quero muito poder escutar outras mulheres que, assim como eu, vivem múltiplas demandas. E que muitas vezes se perdem, se esquecem do autocuidado, do tempo para si, do tempo para ser mulher. Porque ser mulher é importante.
Não dá para ser uma boa mãe se eu não sou uma mulher inteira. A gente precisa estar inteira para tudo, para ser uma boa mãe, para ser uma boa profissional, para ser mulher. E acolher a nossa história. Eu preciso separar quem é a menina, quem é a mulher e quem é a mãe. E que às vezes essa menina vai querer colo, vai querer abraço, vai querer chorar. E chorar durante muitos anos foi um desafio. Eu não conseguia chorar. Não podia falar sobre suas vulnerabilidades, suas crenças, suas dores. As pessoas acreditam, no geral, que psicóloga está tudo resolvido na nossa vida. E não é assim. A gente sente. E sentir é o que faz com que eu me conecte com o outro. Com que eu consiga entender o que o outro sente. Acolher sem julgar. Sem questionar. Porque só quem sente uma dor sabe o quanto dói. E ser psicóloga é o meu propósito, é o que me conecta com outras pessoas, é o que faz com que eu abrace, acolha a mim, acolha elas. E que elas possam ser mulher, além de tudo. E a nossa história faz parte de quem a gente se torna. Hoje, eu inicio um novo projeto, com medo, com ansiedade, mas o medo não me paralisa, a ansiedade não me estagna. Eu vou com medo, eu vou sendo eu. E eu quero que cada mulher que sente do meu lado possa se sentir acolhida, se sentir livre para falar sobre a sua história e se escutar. Porque se a gente não consegue se escutar de verdade, a gente não consegue se transformar. E essa transformação vem de dentro para fora. Então não poderia escolher um outro lugar que não fosse estar perto do mar. Mergulhar lá fundo na minha história, na história de outras mulheres, que talvez a gente veja uma capa, uma pessoa ali que precisa, lógico, a gente precisa ser a profissional, mas quem está ali por trás? Quem está ali no íntimo? Será que você se conhece? Será que você se escuta? Então, esse mergulho é um mergulho mais do que simbólico. É um mergulho interno. É um momento em que eu desejo profundamente que essas mulheres possam ter um tempo para elas, ter um tempo de conexão, de escuta, de afeto, de acolhimento. É mais do que um podcast. É um mergulho interno, é um sonho, é conexão. É lembrar de quem eu sou e para onde eu estou indo. Com verdade, com propósito, com afeto e com vulnerabilidade. Porque eu não acredito que a gente possa ser quem a gente não é. E é muito mais do que ter, é ser, mas é ser de verdade, é ser autêntico, é não tentar agradar a todos, é poder se posicionar, é poder ser de verdade. E se você deseja se aprofundar em histórias como a minha,
e de outras convidadas que vão estar aqui comigo. Vem comigo, mar adentro.